Ele perguntou. Aí quando ele chegou, queria falar 2, ele, não, eu não estou pronto. Não estou pronto. Aí tirou o revólver, colocou na cabeça dele. Colocou na cabeça dele. Aí a lágrima desceu. Aí ele, o homem levantou, ficou olhando para ele assim. Aí ele puxou o gatilho. Quando ele puxou o gatilho, o homem levou um susto, a bala falhou. O tiro não saiu. Aí ele não entendeu, porque o homem fez isso. Aí o homem tirou aquele estojo do revólver, não sei como é que chama aquele. Tambor, e rodou assim, não tinha nenhuma bala. Não tinha nenhuma bala. Ele falou, você não está preparado para falar de Jesus para ninguém. Você não é uma pessoa para falar de Jesus para ninguém. Eram crentes. Mas o vídeo que eu pretendo trazer semana que vem, porque nós vamos ter um tempinho maior, nós vamos ter uma avaliação, uma provinha, ela vai ser de múltiplas escolhas, você vai poder marcar xizinho, é bem fácil. E você vai poder consultar a apostila, não vai ter problema não. Vai poder consultar a Bíblia, a apostila, vai ser tranquilo. Só aí para cumprir aí saber o que realmente nós vamos fazer hoje. Eu queria falar com vocês hoje, os que chegaram agora, graça e paz, boa noite. Hoje nós fomos sequestrados aqui, o nosso data show foi sequestrado, confiscado, e o nosso laptop foi confiscado. E eu preparei uma aula, coloquei ela no pendrive, para mim poder estar passando para vocês aqui, algo muito legal, mas não vai ser possível. Aí a gente vai para a apostila mesmo. Na verdade é a apostila, eu peguei a apostila e inseri algumas coisas e achei que ia dar para a gente fazer isso hoje, mas não dá. Então nós vamos orar e vamos seguir em frente. Nós falamos na página 15, nós estudamos, página 16 também, a 17, são as ordenanças do batismo, a 18 também, a 18, a 19 vai ser bem necessário. Nós paramos aqui. Mas olha só, paramos na 15. Paramos na 15, tá certo. Nós falamos de discipulado, de pregação nós falamos. Discipulado não precisa, eu penso que todos nós sabemos o que é um discipulado, tá bem? Evangelismo, aqui que eu comecei. E é isso aqui que eu queria mostrar para vocês no pendrive, no laptop. Nós vamos orar também. Pai, em nome de Jesus, te damos graças a Deus pela bondade, misericórdia, pelo favor de Deus sobre nossas vidas, pela tua boa mão, Senhor amado, que tem conduzido, dirigido os nossos passos. Eu quero te louvar, Deus, pela vida de cada um dos irmãos aqui, Senhor amado, que tem se disponibilizado, tenha Deus deixado suas afazeres para estar aqui, ouvindo, sendo ministrados, aprendendo, compartilhando, Pai, dos ensinamentos que o Senhor tem feito chegar até nós. Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Recompense-os, ó Pai, para que eles prossigam pregando e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e declarando que só Jesus Cristo é o Senhor. Dá-nos uma noite, ó Pai, de aprendizado, onde nós sejamos ministrados, apesar, meu Deus, ó Pai, das circunstâncias, mas nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala conosco, ministra nossos corações, se conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, abra a tua apostila na página de número 15. Se você não tem problema também. Evangelismo, está dito aí. A igreja foi criada com a missão clara e objetiva: evangelizar. Isso está escrito em Marcos capítulo, onde mesmo?
Eu esqueci. 3,16. Qual? Não, 16. 15. João 3,16. Ah, não. João 3,16? Não, evangelizar. Não, Ir por todo não. mundo Acho que e 16. pregar o evangelho a toda criatura. É Marcos, eu lembro que é Marcos. O que mais? Marcos, que 16? Tem 16 em Marcos? Vou descobrir agora. Vê aí se é 16, 15. Eu acho que não estou bem certo, não. Não. E aí, ir por todo mundo, pregar o evangelho. É a última parte. É a última parte. É a última parte. É isso aí. É 16. É 16, 15. É. Tá. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê. Não pereça. Quem for batizado, Hein? 15, 15 e 16. Então essa missão, a igreja foi criada com uma missão clara e objetiva: evangelizar. Não foi um convite, mas uma determinação do próprio Jesus para que as almas encontrem salvação e para que o reino se expanda. Mas o ato de ensinar a obediência e manter o discipulado contínuo são cada vez mais práticas em desuso. Eu lhes faço uma pergunta, porque aqui na página 16 está escrito o seguinte: a motivação do pastor para evangelismo deve estar no seu DNA. E eu lhe faço uma pergunta. Jesus deu uma ordem, ok? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, bem? Nós estamos galgando um episcopado, amém? Amém. Muito bem. O evangelizar quer ir a todas as nações, a todo mundo, a toda rua, a todo bairro, e falar do amor de Jesus precisa estar no DNA do cristão, não é nem do pastor, do cristão, principalmente do pastor. Eu lhe faço uma pergunta, não precisa responder, só reflita sobre ela. Nós estamos no mês de maio, 5 meses. Quantas pessoas você ganhou para Jesus nesse ano? Nenhum. Nenhum. O que tem no nosso DNA? Outra pergunta: com o seu testemunho, as pessoas sentem o desejo de vir a Jesus ou de fugir de Jesus? Semana que vem eu vou trazer um vídeo, e esse vídeo vai mostrar para nós algumas coisas sobre evangelizar. Porque se nós queremos e entendemos que temos o chamado, nós não podemos deixar que o óleo seja derramado sobre a nossa cabeça para nós fazermos a obra. Não podemos deixar. Nós vamos receber o óleo na cabeça, a unção, a autoridade, porque quando o óleo é derramado, vem autoridade. Isso significa que você está no reino espiritual, recebendo a autoridade. Junto com essa autoridade, vem as demandas, vem as responsabilidades, vem a carga, porque junto com esse óleo, a sua guerra aumenta, o seu nível de batalha, obrigado, seu nível de batalha, ele passa para outro nível. É por isso que o pastor Marco fala sempre: não deixe ficar te chamando de pastor se você não é. Por quê? Porque você atrai para você guerras que não são suas. Então, quando você recebe o óleo, você passa para um outro nível de batalha, você entra numa outra atmosfera de demanda, você entra num outro campo de responsabilidades. E aí, o evangelizar está dentro desse contexto, ou seja, ganhar almas. Aí nós estamos no 5º mês do ano 2014, faltam 7. Já estamos praticamente no meio do ano. Nós, como aspirantes, como alguém que busca o episcopado, nós não ganhamos nenhuma pessoa para Jesus.
Então nós precisamos refletir, não para desistir, mas refletir para nós mudarmos o nosso comportamento, para nós mudarmos o nosso posicionamento. Mas pastor, para eu ganhar alma para Jesus eu preciso de um púlpito para pregar. Não preciso. Não preciso. Nós vamos ver nesse vídeo semana que tem pessoas que estão dando a vida por causa do Evangelho. E nós, e tem um outro, eu vou tentar trazer também, não sei se vai ser possível, um áudio onde fala de oração. Oração, muito forte, muito forte. Mas na semana que vem, quem estiver aqui vai poder participar. Quais os tipos de evangelismo? Segundo parágrafo na página 16. Evangelismo pessoal, nos lares, em massa, no meio de cruzados, e etc. O Espírito Santo tem 1001 maneiras novas de evangelizar. É só se apresentar. O resto é com ele. A fonte de palavras, poder e autoridade. Para libertar os cativos, eu preciso ir até o cativeiro. Você está disposto? Ele veio libertar os cativos. Para libertar os cativos, é preciso ir até o cativeiro. Você está disposto? Quando nós falamos de cativeiro, por exemplo, na sexta-feira, eu fui lá em Petrópolis fazer uma visita de uma jovem com 18 anos de idade, que ela foi levada para uma clínica psiquiátrica. Então eu fui lá fazer uma visita para essa jovem, para ver qual era o estado dela, 18 anos. E foi conversando com o pai e com a avó. E lá eu vi aquela jovem, e eu comecei, ela conversa como eu estou conversando com você aqui. Aí eu perguntei a ela, você tem muitos amigos aqui, não tem? Ela disse, tenho muitos amigos. Eu falei, fora daqui, também tem muitos amigos, pastor. E eu tenho dois que são especiais. O Ogum não, é o Magon e o Kim. Eu falei, mas e o Magon e o Kim, eles moram onde? Eles moram lá nas Vilas Malvinas. Mas eles são muito especiais, eu amo demais esses dois meus amigos. E eles conhecem todos os satanistas lá dos Estados Unidos. Pastor, eu sei quais são todos os satanistas. O senhor acha que eu posso falar quem são eles? Eu falei, não, você não deve falar quem são eles. Esse não é o momento de você falar. Aguarde. Aí ela, então tá bom, pastor. Uma jovem de 18 anos. Aí, ok. Aí começamos com mais alguns lá e voltamos. Na volta, eu vim conversando novamente com o pai. Eu fui observar que ela está ali por causa de rejeição, por causa de humilhação na família, por causa de abandono. O pai abandonou ela quando tinha 11 anos, a mãe rejeitou ela, agora, aos 18, 17, o pai voltou, e aí ela surtou. E surtando, ela foi para lá. 18 anos de idade. E aí, eu conversando com o pai, conversando com a avó, eu falei com a minha esposa, eles devem vir aqui amanhã. Nós precisamos ganhar essa família para Jesus. Precisamos ganhar essa família para Jesus. A avó, com 65 anos, entrou na internet, arrumou um namorado de 32 que quer casar-se com ele. Quer casar-se com ele. Olha a que nível nós estamos. Isso foi sexta-feira, hoje é segunda. Sábado, domingo, segunda. Tem 4 dias isso. Então nós precisamos ganhar essas pessoas para Jesus. E aí eu fui fazer uma visita. Nessa visita, que eu fui lá e eu falei, essa menina tem um propósito. Deus permitiu que ela surtasse para que a família dela fosse para Jesus. E eu conversando, o pai é um policial e a mãe é um oficial de justiça. São pessoas cultas, são pessoas que têm poder aquisitivo, são pessoas que, se nós não pregarmos o evangelho, elas irão para o inferno. Então, uma conversa no carro, uma visita que eu fui fazer. Uma visita. Então, evangelizar, eu tentei copiar o vídeo hoje, não consegui, e mesmo se eu tivesse conseguido, não daria para passar. Eu acho que você vai sair daqui meio perplexo semana que vem.
você vai fazer uma reflexão se você realmente precisa urgentemente mudar a sua postura, mudar o seu conceito, mudar o seu posicionamento, mudar a sua forma de pensar. Por quê? Se nós não estamos nos preparando, quem seremos nós quando estivermos exercendo a função? Quem seremos nós quando estivermos com o óleo sendo derramado na nossa cabeça? Quando nós fazemos consolidação aqui, na igreja das pessoas que aceitaram Jesus, ou voltaram para Jesus, nós temos uma experiência muito grande, porque nós encontramos do outro lado da linha, muitas pessoas feridas, machucadas, ofendidas, frustradas, com raiva da igreja, etc, 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 com raiva de crente, porque nós ligamos e encontramos a mãe, encontramos o pai, encontramos o filho no telefone, e aí nós vamos conversar com essas pessoas. E aí nós vamos saber, ter uma noção de como que anda o mundo com relação quando se fala de Jesus. Então nós precisamos, nós estudantes, nós acadêmicos, nós aspirantes, nós que estamos almejando o episcopado, nós precisamos dar, porque a outra classe está lendo Os Heróis da Fé. Quem já leu Os Heróis da Fé? Um livro de capa vermelha. Os Heróis da Fé, se você puder, foi sugerido para outra turma, o pastor Carlinhos sugeriu, e eles estão lendo a biografia de alguns homens que estão ali. Você vai ficar chocado com o que nós temos no nosso meio hoje, Evangelho, de pessoas que não têm absolutamente compromisso nenhum com o reino de Deus. Quer ver uma pergunta? Não precisa responder. Eu coloquei isso no pendrive. Nós temos 24 horas por dia, não é? Quanto tempo dessas 24 horas você se dedica à oração? Oração pelos perdidos, oração pelo vizinho, oração pela família. Todos os dias. Todos os dias. Você ora 1 hora por dia. 1 hora por dia. Esse vídeo, esse áudio que eu vou trazer, ele fala sobre oração. E depois que eu comecei a dar essas aulas aqui, mexeu comigo também. Porque eu comecei a refletir sobre o que eu estou fazendo para Jesus. Sobre como eu estou me comportando. Qual é o meu... Jesus olhando para mim, será que Ele pode realmente confiar nas minhas mãos aquilo que Ele tem para me entregar? Então isso não fala só com vocês, falou comigo também muito forte. E eu comecei a tomar algumas medidas, eu comecei a tomar algumas providências com relação à minha vida de oração, com relação à minha vida de busca, à minha vida de santidade. Hoje eu estava olhando, preparando a aula, por isso que eu falei que eu queria mostrar para vocês. Eu estava preparando a aula e eu fui lá e acessei na internet inferno e fui ver alguns vídeos sobre o inferno. Nem pense em entrar nisso aí, porque você vai ficar apavorado, você vai ficar assustado, você vai enfiar a cabeça no buraco, igual a avestruz faz, não? É avestruz? É. Vai enfiar a cabeça debaixo do buraco lá e vai evangelizar. Voltando aqui, evangelizar. Nós não precisamos de um microfone, não precisamos de um povo para evangelizar. Se nós estamos no meio do ano, não ganhamos ninguém para Jesus, nós precisamos correr. Porque tem pessoas indo para o inferno porque nós não pregamos. Tem pessoas morrendo sem Cristo porque nós não estamos pregando. Como é que nós queremos que Deus confie nas nossas mãos algo que nós não precisamos do óleo, não precisamos de título, não precisamos de ordem, porque ela já foi dada. Já foi dada. Nós precisamos refletir. Como é que nós queremos que os nossos queridos parentes venham para Jesus se nós não pregamos para o parente de ninguém? O nosso testemunho. Então, evangelizar. Fique aí essa palavra de alerta. A liderança, a gente vai pular, o batismo a gente vai pular, são coisas que nós... A ceia também nós vamos pular, não precisamos falar da ceia. Eu quero falar com você sobre a segunda parte, que está aqui na página 21.
Página 21. O pastoreio inicia-se com uma relação de confiança, abrindo o coração. Não há como pastorear uma pessoa da igreja sem disposição para ouvir e aplicar a palavra de Deus com amor. Vejamos o exemplo de Natã confrontando Davi, 1 Samuel 12. Em algumas ocasiões, a conversação pastoral exigirá avaliação e julgamento. Davi, o rei, a autoridade, o governador do estado, o presidente da nação, no nosso contexto hoje, ele adulterou, o profeta, o homem de Deus, aquele que tinha palavra, ele vai para essa autoridade e confronta essa autoridade. Ele diz: você pecou, você errou. Eu e você, hoje, como homens e mulheres que estão buscando essa autoridade, nós precisamos confrontar o pecado. Aí eles façam outra pergunta. Você não precisa ir ao governador, ao presidente, mas você pode, no seu contexto, no seu convívio, você pode confrontar o pecado de pessoas. Não é acusar, não é condenar, confrontar. É dizer: olha, você está errada, agindo dessa forma, você não pode fazer isso. Será que nós estaremos preparados para fazer isso? Ou tipo assim: não, não vou falar porque eu não tenho nada com isso, a vida é dela. Eu não tenho nada com isso. Quem vai sofrer as consequências é ela. Quem vai pagar o preço é ela. Quem vai ser prejudicado é ela. Será que, omitindo, eu também não estou pecando? Ou a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Fala alguma coisa, Sérgio? Fala sobre a omissão? Fala. Quem fala sobre a omissão? Que se eu omitir, Está conivente com uma pessoa. se eu for conivente com o pecado, O que acontece? O bem que você não faz é pecado. Então, se ela não avisar, o sangue daquela pessoa. só aí nós encontramos 3. Então, eu e você, vamos fazer uma reflexão. Nós estamos confrontando o pecado? Meu Deus. Nós queremos ser líderes. Nós queremos ser pastores. Nós queremos, né, nós estamos, Deus está nos colocando numa posição aonde Ele está requerendo de nós. Ele está exigindo de nós. E não tem como você fugir do chamado, senão você vai para a boca do peixe. Meu Deus. Pastor, eu não quero mais, igual o Eric falou. Eu vou até o final da hora, mas eu não quero mais. Não adianta você fugir, querido. Nós temos que tomar uma posição. Nós temos que tomar uma posição. Nós temos que falar de Jesus. Nós temos que orar, jejuar e buscar a Deus. E nós temos que confrontar o pecado. Nós temos que confrontar. Se nós não fizermos isso, nós estamos indo para o mesmo lugar que todos eles. Meu Deus. Para o mesmo lugar. É onde nós vamos ter muitas surpresas no céu. Está na palavra, né? Nós vamos ter muito. Por quê? Porque eu sou o pastor da igreja, eu sou o líder de uma estrutura. E eu sei que o pecado está ali. E eu estou convivendo com ele. Senhor da glória. Tem que escolher ou a cabeça ou a verdade. Ou a cabeça Ou a verdade. Meu Deus. Pode escolher. Aí ele Prefere a pergunta: cabeça nós ou vamos prefere omitir a continuar verdade? escondendo até quando? Eu não mandei você seguir. Está preparado? Agora você está no final. O cuidado pastoral, porque aqui, nós vimos aqui, ó, no segundo versículo, vejamos exemplo de Natã. Ele exige avaliação e julgamento. Avaliação da situação, julgamento da situação e o confronto. Aí continua: o cuidado pastoral sempre envolve riscos. O membro da igreja pode rejeitar a conversação ou até o pastor. Outro risco é a demonstração de incredulidade. O membro da igreja demonstra que não crê na necessidade da eliminação da palavra para orientar a conversação. O cuidado pastoral exige que sejam ouvidos ambos e que seja construída uma ponte entre as escrituras e o aconselhando. Ou seja, nós como pastores, como líderes, precisamos pegar a palavra, ver o que a palavra diz e qual o conselho que eu vou dar para essa pessoa. Qual a palavra que eu vou liderar? Natã chegou para Davi e falou: cara, tu é rei, tu é meu amigo, mas está aqui, ó, a palavra diz que você, a espada não vai ser em tua casa. Logo depois ele fala:
Ah, Senhor, eu errei, me perdoa, ok? Deus te perdoou, mas a espada vai ficar lá. Mas ele confrontou. Davi se arrependeu? Se arrependeu. E por isso que ele foi segundo o homem segundo o coração de Deus. Mas Natan teve que ir lá. Vamos lá. Número 1. Aqui, continuando. O objetivo de toda a conversão pastoral é o perdão dos pecados. Aí quando nós falamos para a pessoa, mostramos para a pessoa que ela está errada, nós precisamos levá-la a confessar o pecado e a perdoar. E a perdoar. Nós que fazemos gabinetes, alguns aqui eu creio até que já faz, nós fazemos gabinetes, precisamos tratar essa questão de levar a pessoa ao perdão. Levar a pessoa na palavra a liberar o perdão, para que através desse perdão Deus entre e faça a obra. Nós precisamos fazer isso. E nós fazemos gabinete, nós normalmente levamos esta situação, e eu não tenho hoje eu tenho aprendido com a pastora Denise, né? Eu não tenho mais passado a mão na cabeça. Eu falava macio, vamos lá. Hoje não. Hoje eu olho na cara e digo, olha, você não pode, você está errado, isso aqui é assim, assim, assado, você vai continuar até quando? Você é rejeitado no momento. Você vai... Porque você confronta a gente Sim, e aí, né? Então, sangue corre por cima do E a pessoa, Sim. a pessoa entende como julgamento até, porque às vezes não Mas aceita. eu hoje não venho fazer gabinete comigo, porque eu, se tiver que falar, eu falo. Uma irmãzinha veio confessar o pecado que traiu o marido lá. Tem que pedir perdão. Aí Não quer pedir perdão mais. ela contou algumas coisas, o marido perdoou, ok. Quando sentava na minha frente, novinha. Eu falei, mas você está perdoando ela só por aquilo que ela te contou. Mas se ela contar tudo, você vai perdoar? Aí a mulher fez assim. Peraí, eu vim fazer uma pessoa. Eu vim fazer o que aqui? Porque eu já falei. Ele me perdoou. E o pastor está dizendo que eu não contei tudo? Eu falei, porque se você tiver que perdoar, você tem que perdoar por tudo. Porque depois ela vai contar mais coisas, você vai saber de mais coisas, e aí você vai largar ela. Então tem que contar tudo. Aí pronto. Aí desandou. Porque eu senti que ela não falou tudo. Ela queria viver uma farsa. Aí foi embora. Eu falei, olha só, não tem jeito. Chorou. Mas depois voltaram e ela indignada comigo, saiu dali indignada, não voltou indignada não. Que Deus tratou. Mas diz ela que saiu dali querendo me matar. Porque ela foi lá para fazer uma coisa tipo assim, né? E trabalhar dessa forma, trabalhar com a verdade é bom porque Deus responde. Eu disse para ele, olha, não trate desse assunto fora do gabinete, só no gabinete. A próxima vez que você vier aqui, o marido ficou louco para falar com ela, mas não falou. Aí, no dia seguinte, Deus trabalhou no coração dele, e aí ele perdoou de fato, de verdade. Tem que ter. Então, ou você faz isso, ou você tem que se posicionar. Agora, isso não é para pastor quando você chegar lá. Isso é hoje como cristão. Nós estamos falando daqueles que foram levantados para serem ministros de Deus. Vamos lá, o centro do ministério pastoral é a vida em Cristo. A vida em Cristo ocupa um lugar central em todas as ocupações do trabalho pastoral, ok? Isso aqui todo mundo já sabe. A responsabilidade pastoral do presbítero. A natureza do ofício do presbítero, na perspectiva do apóstolo Paulo, a importância que o apóstolo confere ao presbítero pode ser imediatamente contrastada no fato de que todas as igrejas foram fundadas e sob sua orientação promovia a eleição destes oficiais, ou seja, a responsabilidade do presbitério. Aí vem aqui, em Mileto, nesse texto aí de Atos 20, 17, está escrito isso. Paulo estava em Mileto, mandou chamar todos os presbíteros da igreja de Éfeso
para se encontrar com ele em Mileto. E aí Paulo deu uma direção. Ok, depois você vai ler lá e vai ver. Uma definição de termos. Está aí, clipada aí. Primeiramente é necessário definir 3 termos que são utilizados nos escritos de Paulo: bispo, presbítero e pastor. Aí está aí, episcopos. Literalmente significa supervisor,